Deus abençoe a todos. Convido a Santa Igreja para a convocação a este culto, a leitura do Salmo 122. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 122. Convido os irmãos para uma oração de invocação. Oremos, buscando a presença do nosso Deus. Pai grande, excelso, glorioso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor eterno, soberano, Deus de justiça, Deus de paz, Deus longânimo, Deus todo-poderoso, Senhor Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Te rendemos homenagens, Deus, te rendemos gratidão, louvor, adoração e pretendemos, Senhor, prestarmos um culto a Ti. Queremos prestar um culto ao Senhor nesta manhã, um culto que seja um culto espiritual, Deus, em espírito e em verdade, e também um culto racional, Senhor, segundo a Tua palavra, para que possamos entender a Sua instrução, Senhor, as Suas prescrições para a vida da Tua igreja, para as nossas vidas. No entanto, Deus, reconhecemos que somos falhos e pecadores e clamamos a Ti, Deus, que nos perdoe. Pedimos perdão, Senhor, e lhe pedimos que o Senhor restitua em nós, ó Deus, um espírito inabalável, um coração puro, para que nós possamos servi-lo, Deus, de acordo com a vocação que o Senhor graciosamente nos deu. Te agradecemos, Deus, pela Sua imensa bondade
E lhe pedimos, Deus, que envie teu Espírito para que nos conduza, Deus, neste culto, que nos ensine, Deus, como cultuá-lo, e também, Senhor, que nos ilumine, Deus, na tua revelação bíblica, para que possamos entender perfeitamente, Deus, o que o Senhor tem a dizer para a tua igreja nesta manhã. Muito obrigado pela tua graça e amor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Amém. Vamos ao voto da nossa segurança. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura do livro dos Provérbios, capítulo 6. Leremos a partir do verso 12, Provérbios, capítulo 6. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com o dedo. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, aqui a palavra de Deus, ela nos adverte aqui sobre a existência do homem mau, de pessoas más. Isto, a Bíblia, ela sempre nos alertou sobre isso. Isso vem desde o começo. Logo após a queda, existe uma diferença, de uma separação nas genealogias. A genealogia de Caim, ela é separada da genealogia de Adão. Isto foge de todos os padrões, inclusive o padrão bíblico, porque Caim deveria estar na genealogia de Adão. Ele é a primeira geração após Adão, né? Caim, Abel, eles são a primeira geração após Adão. Deveria estar na genealogia de Adão, mas existe essa diferença porque existem os descendentes de Adão, né? 7 filhos de Adão, né? Que Deus deu no lugar de Abel, e a descendência de Caim, que é aquele em que Deus colocou a marca, aquele que se entregou à perversidade e à inveja e ao mal. E isso aconteceu ao longo da história. Quando nós chegamos lá em Gênesis 6, nós vemos que existe em Gênesis 6 uma fusão entre essas duas genealogias, né? Os filhos de Deus, a descendência de homens bons, vamos dizer assim, né? E a descendência dos maus. Houve uma fusão e misturou ali a humanidade a partir de Gênesis 6. Tá? Então a Bíblia nos adverte que existem pessoas más. Hoje nós olhamos, nós não falamos assim, essa pessoa é má porque toda a família é má. Não, às vezes a família é boa e uma pessoa é má, por exemplo, né? Porque houve essa fusão em Gênesis 6. No entanto, o que acontece? O falso evangelho, ele colocou na mente das pessoas, ele descaracterizou Deus na mente das pessoas.
Então começou a priorizar alguns atributos de Deus e menosprezar os outros. Por exemplo, amor e misericórdia. Todo mundo quer um Deus amoroso e um Deus de misericórdia. Todo mundo quer isso. Então exalta-se o amor e a misericórdia de Deus. Até mesmo o evangelismo foi prejudicado quando as pessoas pregam erradamente: Deus te ama, Jesus te ama. Porque isso gera uma sensação que, pelo fato de Jesus me amar, eu posso viver do jeito que eu quiser, fazer qualquer coisa, porque Ele me ama e Ele é misericordioso, e Ele não vai tomar providências contra mim, porque Ele me ama. Isso é um erro muito grave. O que nós devemos fazer é reconhecer Deus revelado nas Escrituras, o Deus revelado nas Escrituras, e não o Deus que foi distorcido ao longo do tempo. Então as pessoas, elas priorizam um Deus de amor e um Deus de misericórdia, mas renegam um Deus de justiça, né? E um Deus que tem aversão ao mal. Não existe um amor puro e verdadeiro sem uma aversão pura e verdadeira também ao mal. Então a palavra de Deus diz que Deus abomina e odeia as pessoas que se entregam à perversidade. E esse texto aqui, ele vai falar sobre isso. Ele descreve, até o verso 15, ele descreve algumas características de pessoas que elas são malignas. Elas têm uma perversidade nela. Veja o verso 14. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Ou seja, é o agir natural dessas pessoas. Eles são assim. Agora, para uma pessoa dessa, você não vai evangelizar dizendo Jesus te ama, porque não é isso que esse texto está dizendo. Para uma pessoa dessa, você vai dizer: olha, arrependa-se e submeta-se a Cristo. É assim que nós devemos pregar para todas as pessoas, em amor, né? Claro, né? Em amor, conversando com a pessoa em amor, mas dando a mensagem do Evangelho, né? É chegado o reino de Deus. Cristo irá voltar logo, ou nós iremos um dia para Cristo. Mas de qualquer forma nós estaremos diante dele um dia. Então arrependa-se dos seus pecados. E aqui o autor desse provérbio, que é Salomão, ele vem dizer aqui, olha: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Deus tem expressa repulsa para essas 7 coisas, essas 6 coisas, e principalmente a 7ª. Tá? Então ele vai falar: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, que é aquela pessoa orgulhosa, soberba. Língua mentirosa. Lembrando que língua mentirosa não é só contar uma mentira para uma pessoa, é distorcer a palavra de Deus principalmente. Isso é ensinar mentira, isso é língua mentirosa, tá? Mãos que derramam sangue inocente, Deus abomina isso, né? Pessoas que não têm amor à vida, né? Que não respeitam a vida dos outros, do seu semelhante, né? Coração que trama projetos iníquos. Veja que ele, verso 14 aqui, quando ele está falando do homem mau, né? Ele fala que essas pessoas ficam o tempo todo planejando mal. Aqui diz que Deus aborrece, Deus odeia essas pessoas. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentira. E a 7ª coisa que Deus abomina, Deus detesta totalmente, é o que semeia contenda entre os irmãos. Algumas pessoas dizem: não, mas Deus não odeia a pessoa, Deus odeia essas atitudes. Bom, se você ler aqui, você vai ver, ó, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Olha como está descrito esse texto: olhos altivos. Não fala a soberba, Deus abomina a soberba. Fala, Deus abomina olhos altivos. Esses olhos são olhos humanos, são olhos de pessoas. Língua mentirosa. Está falando, Deus abomina a mentira, como as pessoas querem distorcer e falar, né? Não, mas não está se referindo a pessoas, está se referindo às atitudes. Está aqui, ó, língua mentirosa. Essa língua é língua humana. Mãos que derramam sangue inocente, são mãos humanas. Coração que trama projetos iníquos, é o coração humano. Pés que se apressam para correr para o mal, são os pés humanos.
Testemunha falsa que profere mentiras. Testemunhas são pessoas. E o que semeia contenda entre os irmãos, ou seja, pessoas, né? Então, essas pessoas, elas se colocam em oposição a todo o bem que Deus provê através de Cristo. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração de confissão. E nós vamos identificar se em algumas vezes nós tivemos algum desses atos de impiedade que está escrito aqui. E se o Espírito Santo revelar no nosso coração que nós em algum momento tivemos esses atos de impiedade, se sentir o desejo voluntário, né, nós podemos pedir perdão a Deus agora, nesse momento, tá bom? E além disso, né, se Deus não nos revelar esses pecados aqui de forma específica, pecados que porventura tenhamos cometido e não confessado, esse momento também será oportuno. Então eu convido a Santa e Amada Igreja a uma oração silenciosa. Após a oração estarei orando em voz audível, uma oração de confissão. Oremos. Gracioso e eterno Deus, a Ti toda a honra, Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Deus, pela Sua bondade para conosco. Muito obrigado, Deus, pela Tua santa palavra que nos revela, Senhor, nos revela caminhos, nos revela saídas, Deus, nos revela quais são as armadilhas que a ilusão traz para a existência humana. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor realmente odeia todo o mal. O Senhor tem aversão a todo o mal e ao que pratica o mal. E nós te agradecemos, Deus, porque isso é o que purifica o seu amor genuíno. Um amor verdadeiro, ele não tolera o mal, ele não é complacente com o mal, mas ele aborrece o mal, ele detesta o mal. Por isso nós confiamos no Senhor e confiamos na sua bondade e confiamos no seu amor. Apelamos, Deus, para as tuas muitas misericórdias e lhe pedimos perdão, Deus, se em algumas vezes na nossa vida tivemos algum desses atos de impiedade. Lhe pedimos sinceras desculpas. E também, Deus, pelos pecados, Senhor, cotidianos, que estamos expostos e podemos cair neles. Lhe pedimos perdão, Deus. Nós nos detestamos porque somos pecadores e muitas vezes, Deus, o entristecemos com os nossos pecados. Apelamos mais uma vez pelas tuas muitas misericórdias e lhe pedimos perdão, ó Deus, crendo que o Senhor é um Deus perdoador. Em Ti está o perdão dos pecados para que os homens o temam. E cremos também, Deus, que quando o Senhor nos perdoa, esse pecado ele é lançado para o mais profundo abismo e o Senhor nunca mais nos lançará em rosto e somos renovados. Muito obrigado, Deus. Restitui em nós um espírito inabalável e um coração puro, porque queremos ser puros de coração e limpos de mãos. Muito obrigado pela Tua graça e amor. No nome santo de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 257. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento será oportuno. Hino 257. Fonte da celeste vida, vem, descobre o Teu poder, vivifica os sem alento, faz os mortos renascer, vida eterna, vem a todos conceder, vem a todos conceder.
pelo estudo da palavra, aprendamos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que tua instrução produz, e gozemos alegria, vida e luz, alegria, vida e luz. Convido os irmãos para a leitura do Dia do Senhor 8. No domingo passado, Dia do Senhor 7, nós começamos a estudar os elementos do credo apostólico. Nós vimos que são 12 itens do credo apostólico. E esses 12 itens, eles são um resumo preciso da nossa fé cristã. Hoje nós chegamos no Dia do Senhor 8. Vamos só relembrar o seguinte: no Dia do Senhor 5, nós entramos na segunda parte do catecismo. A primeira parte do catecismo, ela vai falar dos nossos pecados e miséria. E a segunda parte vai falar da nossa salvação através de Cristo. Então, a confissão do credo apostólico, ela está incluída nessa parte da salvação, ao entendermos bem como é a nossa fé cristã. Qual a fé que nós professamos? Nós devemos saber mais do que ninguém como é a fé que nós professamos, né? Hoje nós vivemos um tempo em que essas muitas denominações que surgiram, cada uma com as suas tradições, elas distorceram totalmente o Evangelho, principalmente através de programas de televisão, ensinos totalmente errados, porque as pessoas elas começaram a achar que qualquer pregação estava boa, sem se importar mais com as Escrituras. E quando a pessoa se afasta das Escrituras, ela se perde. Ou se perde na sua própria imaginação, ou se perde na imaginação dos outros. E então, a fé cristã ela foi sendo distorcida. E as pessoas foram se afastando da revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Somente através da Bíblia nós sabemos, né? Então nós não podemos pegar só uma parte da Bíblia e desprezar as outras. Nós devemos conhecer toda a Escritura. E o credo apostólico ele é um resumo preciso de como é a fé cristã, que nós devemos conhecer, inclusive para a salvação das nossas almas, né? Somos salvos somente através de Cristo, mas precisamos conhecer Cristo para entendermos esta nossa salvação, tá bom? Então, no Dia do Senhor 8, ele vai começa a abordar, né, os 12 artigos do credo apostólico que nós vimos no Dia do Senhor 7. A pergunta 24 diz: como se dividem esses artigos, os 12 artigos do credo apostólico? Resposta: em 3 partes. A primeira parte nos ensina sobre Deus o Pai e a nossa criação. A segunda parte nos ensina sobre Deus o Filho e a nossa redenção. A terceira parte nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo e a nossa santificação. Irmãos, isso aqui não é algo simples que pode ser desprezado ou tratado com irrelevância por nós. Isso aqui se refere à Trindade, tá? Então, fora da Trindade não há salvação. Não existe salvação fora da Trindade. Ninguém que nega a Trindade será salvo. A palavra de Deus, ela diz claramente a respeito do Deus que nós devemos a obrigação da devoção, que nós temos a obrigação da devoção. Nós somos criados para louvor e glória desse Deus. Nós somos eleitos para louvor e glória desse Deus e para adorá-lo em espírito e em verdade. Esse Deus, ele não se divide. E esse Deus, ele não se aniquila, ele não se anula. Esse Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O pensamento que, o importante para mim é estar salvo em Cristo, porque eu creio em Cristo e estou salvo, esse pensamento é egoísta. Porque o pensamento do cristão deve ser, em primeiro lugar,
lugar, o que Deus quer. Em primeiro lugar, adorar a Deus. Em primeiro lugar, servir a Deus. Em primeiro lugar, prestar culto a Deus. Estar em comunhão com Deus. Nós vivemos para servir a Deus. Em contrapartida, o Senhor Deus, na sua graça, Ele nos envia o seu Filho e nos salva. Nós seremos salvos. Mas nós seremos salvos para louvar e cultuar a Deus, não para o nosso bem-estar. Né? Então a primeira situação do verdadeiro salvo é agradar a Deus, agradar o seu Senhor. Então ele olha para ele vê que ele é incapaz de fazer isso, então ele precisa ser instruído pelas Escrituras, e é por isso que o credo apostólico é um resumo bem definido, baseado na Trindade. Então a primeira coisa que nós vamos aprender a respeito da nossa salvação é que existe um Deus misterioso, transcendente, que nós não podemos alcançar com o nosso raciocínio, nem com o nosso intelecto, mas um Deus que graciosamente se revelou a nós, e se revelou a nós para que nós o conheçamos a ponto de sermos salvos nele. Então, nós só sabemos da Trindade porque o próprio Deus se revelou assim. Então, as nossas confissões, elas vão apontar um Deus trino. É muito importante os irmãos estudarem, por exemplo, o credo atanasiano, que ele é comprido, são 40 itens, mas ele explica totalmente a Trindade. Ele explica a fé universal e a Trindade. Fora da Trindade, não há salvação. Se a pessoa fala assim, eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo, né? Mas eu não reconheço a ação do Espírito Santo, eu não preciso, porque eu já estou salvo em Cristo. Eu não preciso do fruto do Espírito Santo, por exemplo, como está descrito lá em Gálatas 5:22. Essa pessoa simplesmente não é salva. Simplesmente não é salva. Não vai ter ninguém no céu que exclui uma das pessoas da Trindade. Não vai ter ninguém no céu. Por mais que ele elabore grandes argumentos, por mais que ele se sinta uma pessoa boa aqui na terra, por mais que ele se sinta uma pessoa fervorosa na fé, não haverá ninguém que despreza uma das pessoas da Trindade no céu. Então é necessário conhecer essa Trindade, tá? Então os artigos do credo apostólico se dividem em 3 partes. A primeira parte nos ensina sobre Deus o Pai e a nossa criação. A segunda parte nos ensina sobre Deus o Filho e a nossa redenção. E a terceira parte nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo e a nossa santificação. Você já pegou alguma vez o credo apostólico e leu ele, meditando nele? Deixa eu ver aqui na Bíblia esses itens do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Onde está isso? Como que eu creio nisso? Por que eu sei disso? Né? Me procurar e estudar. Então, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, você vai ver ali relatado um resumo bem precioso e fundamentado da nossa fé cristã. Então, ele se divide em 3 artigos. Ele se divide em 3 partes, né? São 12 artigos divididos em 3 partes. A primeira sobre Deus o Pai e a criação. A segunda sobre Deus o Filho e a redenção, que é a salvação. E a terceira nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo e a nossa santificação. Então, essas 3 coisas, criação, redenção e santificação, elas não podem ser separadas. Não há salvo que separa isso. Por exemplo, não há salvo, eu creio em Cristo na redenção, mas eu não vivo em santificação. Não precisa, eu já estou salvo, eu não vivo em santificação. A Bíblia fala bem clara que sem santidade ninguém verá Deus. Essa pessoa simplesmente não está salva. Ela não está salva, tá? Então ela precisa entregar-se à sua vocação, desenvolver, como os apóstolos nos ensinam, né? Desenvolver a eleição e vocação. A Bíblia fala desenvolver a eleição, desenvolver a vocação e desenvolver a salvação. Isso é possível sendo alimentado pelas Escrituras e buscando ter um coração fiel às Escrituras. Assim como os 10 mandamentos, nós não conseguimos ser fiéis o tempo todo, infelizmente, por causa da nossa natureza caída.
Também com relação aos outros atributos, também nós não conseguimos ser o tempo todo fiel. Mas, se nós abrirmos mão disso, nós simplesmente não somos salvos. Então nós temos que ir num processo. A conversão, ela é um processo, que ela vai acontecendo. E nós vamos perseverando. Então a palavra de Deus diz que o que será salvo é aquele que perseverar até o fim. O que perseverar até o fim, não é aquele que abandona. Não é o que abandona o caminho. Não é que abandona a comunhão dos irmãos. Esse não. Mas aquele que perseverar até o fim. Então a salvação, ela é um processo, ela não é um passe de mágica. Quando alguém fala assim, olha, Jesus te ama, faz uma oração aí aceitando Jesus. Aí a pessoa fez uma oração lá há 35 anos atrás aceitando Jesus, nunca buscou santificação, nunca aprendeu de Cristo, nunca estudou as Escrituras, e ela acha que ela está salva porque ela fez uma oração mágica de 35 anos atrás. Não, isso não está salvo, não está. Ela só vai estar salva se ela tiver frutos de arrependimento, se ela demonstrar frutos de conversão, se ela falar, eu preciso aprender do meu mestre, se ela olha para ela e fala, como eu estou distante de Deus. É como quando o Senhor Jesus, ele explica, né, a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu se achava justo e salvo, e o fariseu, ele foi orar, e o fariseu ficou em pé com as mãos erguidas, e o publicano ficou com o rosto no pó e só batia no peito. E o fariseu, ele orava dizendo, graças te dou, Senhor, porque não sou como esse publicano, pecador, antes oro 5 vezes por dia, conheço a tua lei, oro 5 vezes por dia e tal, graças te dou porque não sou como esse. Enquanto que o publicano, ele não ousava sequer uma palavra, ele com a boca no pó, ele batia no próprio peito dizendo, sê propício a mim, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador. O Senhor Jesus depois ele fala, qual dos dois, olha só o que Jesus fala, qual dos dois saiu de lá justificado? Eu vos digo que foi o publicano, que reconheceu ser de fato um pecador. Então, a salvação, ela vai passando por um processo de reconhecimento. Que reconhecimento? O reconhecimento das minhas fragilidades, como eu sou pecador. O homem não tem que ter soberba nenhuma. Ele tem que falar assim, olha, por mais que eu tente fazer, eu sou um miserável pecador. Então eu preciso de Cristo o tempo todo. Eu preciso de Cristo. E a minha tábua de salvação aqui são as Escrituras. Se eu abandono esse conhecimento, eu vou morrer nos meus pecados. Certamente vai ser facinho eu me entregar aos meus pecados. Vai ser fácil isso. E eu vou morrer nos meus pecados. No entanto, existe uma tábua de salvação aqui, que é Cristo, e eu quero aprender do meu mestre. É Ele que nos justifica, Ele que nos salva, e é Ele que fez nascer em nós esse sentimento de nós querermos sermos seres regenerados. Nós somos regenerados pela água, pela purificação pela água da palavra de Deus. Então, assim como o sacramento do batismo, ele nos mostra a água, né? Ele é feito como água, para mostrar que assim como a água tira as impurezas do corpo físico, a água da palavra, né? A palavra ministrada em nós tira as impurezas internas, espirituais, tá? Então, não existe salvação fora da Trindade, não existe salvação fora da Igreja de Cristo, não existe salvação para quem negligencia a palavra. Para quem acha que não precisa das Escrituras, que não precisa aprender, não existe salvação, irmãos, existe ilusão. Então a palavra de Deus diz, desenvolvei com diligência, diligentemente, a vossa vocação, a vossa eleição e a vossa salvação. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, não importa o quanto o mundo mude, não importa o quanto essas igrejas mudem, essas igrejas, falando abertamente para os irmãos, se você der uma oferta lá, você pode estar vivendo um pecado que for, eles vão passar a mão na tua cabeça e você vai ser tratado como um rei lá dentro. Quando você parar de dar oferta, você não serve mais. Então, não se iludam com essas coisas, mas se entreguem à instrução da palavra, certo? Por temor a Deus, para que não perca a sua própria alma. Então, olha só,
Primeira coisa aqui que nós vamos aprender com o credo apostólico é que fora da Trindade, negando os elementos da Trindade, não há salvação. Pergunta 25. Visto que existe um único Deus, por que é que você fala em três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Dia do Senhor 8, ele é dedicado totalmente a mostrar que o credo apostólico ele é fundamentado na Trindade, tá? Eu quero convidar os irmãos aqui para dois textos. O primeiro, em Gálatas 4:6. Gálatas, capítulo 4, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o próprio Deus enviou no nosso coração a testificação da Trindade. Mas no coração de quem ele enviou isso? O que está escrito aqui? Olha só, qual foi a causa disso, né? O efeito é que ele enviou essa testificação sobre a Trindade, tá? Esse é o efeito, mas qual foi a causa? Porque vós sois filhos. Se vocês não fossem filhos, ele não enviaria no seu coração a testificação da Trindade. Então, veja só, isso aqui tudo é a preparação que Deus faz para o seu povo, preparando o seu povo escolhido, eleito, santo, como nação santa, propriedade exclusiva de Deus, né? Povo real, né? A salvação real, para levar esse povo para o céu. Então esse povo está sendo preparado para ser levado para o céu. Como que Deus faz isso? Deus testifica a Trindade no coração das pessoas. O homem natural vai falar, é como a pergunta 9, a pergunta 25, né? Como, se existe somente um Deus, como que são três pessoas? O homem natural vai pensar isso, ele fala, mas como assim? Isso não encaixa, isso não faz sentido, né? Nós só sabemos isso porque o próprio Deus revelou. Então, ele revelou isso nos nossos corações. Sem essa revelação, não há salvação. Se você ler o Catecismo Atanasiano, os 40 itens que vai explicar a Trindade, ele vai ver como alcançar a salvação universal. Sem a Trindade, não é possível. Então nós vemos aqui, tá? Porque vós sois filhos, existe uma separação aqui de povo, existe uma separação de pessoas, como a genealogia lá no começo, entre a separação de Adão, a genealogia de Adão e a genealogia de Caim. Sempre existiu isso, tá? Então olha só, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. Então veja que sem essa testificação, não é filho, não é herdeiro, continua sendo escravo dos seus próprios pecados, tá? Devemos tomar cuidado. Existem pessoas que ensinam o unicismo, tá? Por exemplo, tem um grupo de louvor aí muito famoso, com uns hinos muito bonitos, chamado Voz da Verdade. Isso é uma seita unicista. Eles negam a Trindade totalmente, tá? Existe uma Bíblia hebraica que as pessoas se encantam porque acham que tudo que vem dos judeus é perfeito. Chama a Bíblia hebraica da Sefer. Essa Bíblia é unicista, ela distorceu todos os versículos que apontam para a Trindade. Mas eu vou falar que todos esses versículos que apontam para a Trindade, eles estão nos originais. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com as artimanhas, com os homens que ensinam sutilmente o engano, tá? E pessoas que querem defender suas próprias convicções. Como que nós somos? Nós ficamos defendendo a ferro e fogo as nossas convicções? Não, nós ficamos olhando para a Bíblia e ver como que é isso. A Bíblia é a verdade. Como que é isso? Eu quero entender o que a Bíblia diz. Não é pelo fato de eu ser reformado que eu vou acreditar que em tudo que o reformado acredita. Não, eu vou acreditar no que está escrito na Bíblia. Se um pastor reformado sair da Bíblia, eu vou perceber. Entendeu? Então, nós vamos seguir na Bíblia. Então, irmãos,
Estou me prolongando um pouquinho, né? Mas é importante os irmãos entenderem bem para a segurança da alma de vocês, viu? É importante vocês entenderem bem como é elaborado o credo apostólico e por quê? Como ele é retirado da Bíblia e resumido, né? Que a gente só lê aquilo, mas muitas vezes a gente fala e não entende profundamente o que está escrito ali, tá? Então, ó, guarda esse versículo no teu coração. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Uma manifestação da Trindade aqui, bem claro, tá? De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. E para nós terminarmos, irmãos, convido os amados irmãos a leitura aqui de Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versos 5 e 6. Não por obras de justiça praticadas por nós. Veja, não é pela nós não temos justiça própria, nós não temos, tá? E mesmo que nós tivéssemos, as nossas obras seriam incapazes de cobrir os nossos pecados. Então, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, segundo a misericórdia de Deus. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora olha só, a fim de que, santificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, sem a manifestação da Trindade na pessoa, é claro, nós olhamos, o eixo das Escrituras é Cristo, com certeza, foi Cristo que fez a obra da redenção, Cristo que fez a expiação pelos pecados, a propiciação, tá? Só que é uma obra conjunta, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então nós somos convencidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o agente regenerador. O Espírito Santo não é uma entidade que domina uma pessoa e faz a pessoa agir sem controle próprio, ficar pulando, caindo, imitando animais. Isso não é Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele vem trazer a paz, ele vem instruir, ensinar, iluminar no coração das pessoas a revelação de Deus. Faz com que a pessoa fique mais confiante, que a pessoa comece a ter mais domínio próprio, né? Que a pessoa tenha mais amor, que a pessoa tenha mais mansidão, que a pessoa seja mais perdoador. O Espírito Santo, ele age dessa forma, não fazendo a pessoa cometer atos vergonhosos, profanos dentro do culto, humilhantes, mulheres de vestido caindo por cima das cadeiras, as crianças assustadas dentro de um templo, né? Não, isso não é Espírito Santo, viu? Não é, tá bom? Então aqui, irmãos, olha só, tá? Então nós vimos ali o texto de Gálatas, né? E nós vemos aqui de novo, não por obras, verso 5, né? De Tito 3, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Isso provém da misericórdia de Deus, irmãos. Não é porque nós somos melhores do que os outros, ou porque nós fazemos muitas boas ações, e nós somos pessoas especiais, uma classe especial de pessoas. Nós não somos isso, tá? Nós somos como os outros, mas Ele por misericórdia, como diz o texto, né? Por misericórdia, tá? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, tá? Ele nos salvou, partiu dele, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, né? Que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então aqui nós vemos a manifestação e as ações da Trindade, né, ao salvar a pessoa, tá? Então, nós vamos começar, né, a partir do próximo domingo, se o Senhor Deus nos permitir, a estudar os 12 artigos do Credo Apostólico. Tá? Então nós vamos começar a entender direitinho por que nós falamos crê em Deus Pai. Por que nós falamos crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Por que nós falamos todos os itens
do credo apostólico. Nós não falamos isso da boca para fora, né? As vãs repetições, Deus condena nas Escrituras, né? Quando for orar, não fique falando vãs repetições. Nós devemos entender exatamente o que significa cada uma das afirmações, né, que nós fazemos. No final do culto, se Deus permitir, nós vamos professar a nossa fé no credo apostólico, tá? Então, a partir do próximo domingo, né, se Deus permitir, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Não temos tempo de aprofundar muito, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais, né, no que é isso. E o que nós estamos de fato dizendo que cremos, tá? E por que nós dizemos isso? Porque o próprio Deus nos revelou, né? Tá? Então, irmãos, existem muitas pessoas que combatem a santa doutrina da Trindade, como toda doutrina verdadeira, ela é combatida demais pelo mundo e pela falsa religião. É combatida a consciência após a morte, é combatida a doutrina do inferno, é combatida a doutrina da eleição e predestinação, é combatida também a doutrina da Trindade. Toda doutrina bíblica, ela é combatida, tá? Então nós vamos entender perfeitamente essas doutrinas, porque é elas que nos conduzem a Cristo, e é Cristo que nos salva. Que Deus abençoe a porção dessa palavra. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o hino 303. Que bom. Obrigado. Deus abençoe. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim, anunciando vou, embaixador por Deus, de reinos já em céus, vem em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor, Rei meu. Reconciliai-vos
Amém. Medite sobre a eternidade todos os dias. Bom, nós estamos ainda no mês de outubro, estamos relembrando alguns sermões, né, que nós pregamos ao longo dos anos passados. E esse é mais um. E eu quero convidar os amados irmãos para a leitura no livro do Gênesis, capítulo 3. Leremos o verso 9. Livro do Gênesis, capítulo 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E como um tema desse sermão, gostaria de ler também o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Verso 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Quero convidar os irmãos para uma breve oração. Oremos. Pai grande, eterno e precioso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor se revelou a nós, ó Deus, com a sua essência, o que o Senhor é, os seus atributos, e o Senhor colocou, ó Deus, nos nossos corações as suas doutrinas, os seus atributos, porque nós somos filhos do Senhor e nós te agradecemos por isso. Isso não vem de obras nossas, mas é totalmente as tuas misericórdias, Senhor. Muito obrigado. Por isso nós lhe pedimos que o Senhor nos ajude sempre, Deus, nessa caminhada difícil, uma peregrinação difícil, Deus, levando a sua palavra para um mundo corrompido, um mundo endurecido e perverso. Mas que o Senhor nos ajude, Deus, pois queremos fazer isso por gratidão ao Senhor. Não temos capacidade de fazer isso sem a sua ajuda, mas o Senhor é todo poderoso e pela tua graça, Deus, o Senhor determinou que é através da pregação que os próprios homens preguem para que outros sejam alcançados, e nós te agradecemos este grande privilégio. Ajuda-nos, Senhor. Neste momento, Deus, estamos diante da tua santíssima palavra e eu lhe peço, Deus, que somente o Senhor fale através de mim nessa manhã, somente o teu Santo Espírito. Eu clamo a ti, Senhor, que eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Repreenda toda a represália do maligno contra essa palavra e perdoa os meus pecados. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a solução de Deus para o conflito interno do homem. No texto que nós lemos, Deus faz uma pergunta: onde estás? Ao leitor distraído pode parecer uma pergunta simples, mas há muita complexidade nela. E por que há complexidade nela? Primeiro, essa não é uma pergunta geográfica ou locativa. Deus, sendo onisciente, ele sabia exatamente onde o homem estava. Essa pergunta é sobre o estado interior do homem. Aonde você está, ou melhor, onde você está em meio ao turbilhão de sentimentos e emoções que arrebataram de você a paz quando você comeu do fruto proibido? Onde você foi parar? Onde você está depois que você se entregou a determinado pecado, a determinada desobediência, a determinada negligência, a determinado afastamento da comunhão? Onde você está? O que está acontecendo com você? Que tipo de emoções você tem experimentado? Sim, da mesma forma como Deus onipresente sabia onde o homem geograficamente estava, o Deus onipresente, o Deus onisciente sabia exatamente o que estava acontecendo no interior do homem.
Mas mesmo assim, Deus faz essa pergunta: onde estás? Por que Deus pergunta? Por amor. Deus pergunta por misericórdia. Deus pergunta para despertar no homem o estado de consciência, para que ele entenda o que aconteceu com ele mesmo, para que o homem consiga entender-se um pouco melhor sobre si mesmo e do porquê que ele estava experimentando toda aquela tribulação agora, o porquê que de repente acabou toda a paz que ele usufruía lá no paraíso do Éden, e agora então ele começa a viver tribulações e desânimos e vergonha e medo e inseguranças. Então Deus, para despertar um estado de consciência no homem, Deus, ele chega amorosamente, misericordiosamente e pergunta: onde você está? Onde você está? Você consegue se localizar aí dentro de tudo que está acontecendo com você? Dentro de toda essa tribulação, de toda essa aflição que você está, desse misto de medo e vergonha que você está vivendo, você consegue se localizar, se identificar? Deus faz isso por amor, por puro amor. Deus poderia condená-lo, Deus poderia puni-lo, Deus poderia fulminá-lo, criar um novo homem, uma nova mulher. Deus poderia fazer qualquer coisa, e era direito de Deus. Mas Deus então, ele começa como um interlocutor, ele começa a conversar com o homem, e ele começa então a despertar, como um psicólogo mesmo. Ele começa a tentar levar o homem a que despertasse seu estado de consciência, a fim de curar o homem internamente. Onde você está? Onde está agora, após o pecado ter te devastado por dentro? Porque essa pergunta fez o homem professar a sua condição lastimável de alguém que passou rapidamente de uma paz plena e absoluta a uma neurose, uma verdadeira neurose. E ele responde, o homem caído, ele responde a Deus aqui no verso 10. Veja. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então o homem sentiu medo pela primeira vez na existência humana. Ele sentiu medo quando ele ouviu a voz de Deus: Adão, onde estás? E ele então reconheceu que estava nu e sentiu medo. O medo levou o homem a esconder-se literalmente. Hoje os homens se escondem através de autojustificativas. Eu não vou na igreja não, eu não vou cultuar a Deus não. Não é porque eu não quero. Olha só, como o homem é falso e hipócrita. Não é porque eu não quero, é porque lá tem falsos moralistas. É porque lá as irmãs olham a minha roupa. É porque lá o pastor, ele fala alguma coisa que eu não gosto. É porque eles estão errados, não eu. Eu não vou servir a Deus, eu não vou cultuar a Deus, porque eles estão errados. Eles são maus, eles não prestam, eles são hipócritas, eles são falsos. Mas eu não vou cultuar a Deus, por causa deles. Então o homem, ele começa a buscar, ele se esconde hoje através de falsas justificativas que ele mesmo cria na cabeça dele para dar a ele mesmo uma sensação de razão. Mas isso não vai, ele continua nu diante de Deus. Aqui, literalmente, ele se escondeu atrás de alguma coisa, porque ele teve esse mesmo sentimento: fiz algo errado e agora vou me esconder literalmente. Então o medo levou o homem a esconder-se literalmente. O homem rapidamente passou a apresentar um sintoma do que a psicanálise chama de neurose. Segundo a psicanálise, irmãos, o caminho para a neurose passa exatamente pelo que o homem experimentou na queda. Exatamente o que Deus revela aqui no livro do Gênesis, exatamente o que está descrito aqui, que o homem passou aqui, é o que leva para a neurose.
tá? O caminho para a neurose, né, passa por culpa e vergonha, segundo a psicanálise. Segundo a psicanálise, a culpa e a vergonha não tratadas vão gerar no homem a neurose, tá? E foi exatamente este processo que aconteceu aqui com Adão, que a Bíblia explica aqui. A culpa e a vergonha são temas significativos para a psicanálise e têm sido cada vez mais estudados. Esses dois sentimentos desempenham papéis importantes na compreensão da psique humana e revelam muito sobre a natureza do ser humano. A culpa é um sentimento profundamente enraizado na estrutura do desejo humano. A culpa está totalmente ligada ao desejo. Ela se manifesta de várias formas, desde o remorso até a neurose. Já a vergonha é um afeto a si mesmo, que surge quando o olhar do outro expõe uma falha ou uma inadequação nossa. Um sentimento penoso, porque é ligado à perda da dignidade e à revelação de nossas fraquezas. Então isso vai gerar vergonha em nós, porque o olhar do outro vai expor para nós uma falta de dignidade, ou uma fraqueza nossa. E aí então nós vamos sentir exposta uma falha nossa. E isso vai nos gerar vergonha. Ambas, culpa e vergonha juntas e não tratadas, levam à neurose. E era isso que estava acontecendo com Adão. E é por isso que a voz de amor e misericordiosa de Deus diz: Adão, onde estás? Sendo que Deus sabia exatamente onde ele estava geograficamente e como que ele estava interiormente. Então essas duas coisas não tratadas levam à neurose. Vejamos como Deus tratou a culpa do homem em seu estado mais avançado, a neurose. Para entendermos melhor, vamos ver o início do conflito humano na Terra, observando os 4 personagens que estão aqui nesse texto: a serpente, a esposa, o marido e Deus. A serpente, ela exerce aqui o poder influenciador, afirmando meias verdades. Irmãos, é muito importante você entender isso. Como que a serpente seduziu a Eva? Como que a serpente enganou a Eva? Foi com meias verdades. A serpente não chegou falando uma coisa muito absurda, que seria fácil da Eva identificar, falando: não, de jeito nenhum, isso é absurdo demais, né? A serpente chegou falando meias verdades. O que Deus disse sobre esse fruto? Primeiro ele chama a atenção da Eva para aquele fruto que ela não podia. A primeira coisa que ela faz, chama a atenção para Eva: ó, Eva, que fruto bonito, né? Aquela árvore lá. Ela é mesmo. Nossa, deve ser gostosa, né? Essa fruta deve ser bem gostosa. Ah, com certeza, né? Tudo que Deus faz é bom. Isso aqui deve ser muito gostoso, né? Ah, é mesmo. O que Deus falou a respeito disso? Ah, então, Deus falou que para nós não comermos desse fruto, porque do dia que nós comermos desse fruto, nós certamente morreremos. Ah, vocês não vão morrer. Você acha que Deus vai criar um veneno aqui? Deus é tão bom, você acha que Ele vai botar vocês em risco assim? Não, olha como que essa fruta é bonita. Olha como essa fruta ela é agradável aos olhos. Sente o cheiro dela, chega perto, Eva, dá uma olhadinha aqui. Olha como que é. E ela foi vendo e falou: olha, ela parece ser boa mesmo. Ela não está estragada, ela é boa, ela é bonita. Ah, e aí ele fala: ela é desejável para o entendimento. Não é que você vai morrer, é que Deus não quer que você seja como Ele, conhecedor do bem e do mal. Por isso que Ele falou isso para você. Olha só, irmãos, como é a sutileza do engano. E essa sutileza do engano ela é até hoje. A palavra é sim, sim, não, não. O Evangelho é rocha. Deus é firmeza. Não tem nada dúbio aqui. Nada. Desde a primeira palavra do Gênesis à última do Apocalipse, é tudo firme. É tudo firmeza. É sim, sim, não, não. É confiável, é rocha. Não tem nada dúbio. Quando começa alguma coisa dúbia e confusão,
o apóstolo Paulo fala, Deus não é Deus de confusão. Isso em nenhuma das igrejas. Ele fala isso. Então, o evangelho é firmeza. Então, quando Satanás começou a peneirar Eva aqui, ele começou a peneirar ela, ele começou a desmotivar, ele começou a tirar os pés dela da rocha. Ele começou a peneirar. E como que ele fez isso? Misturando verdade com mentira. E não propriamente falando uma grande mentira. Porque na verdade ele não falou uma grande mentira, ele falou uma meia verdade, que é uma distorção da verdade. A verdade é, Deus não queria de fato que o homem conhecesse o bem e o mal, porque o homem nunca seria como Deus, e o homem se perderia no mal, então ele morreria no mal. O mal traria consequências drásticas, e não foi isso que aconteceu? Eva comeu. O que Eva presenciou alguns anos depois? Um filho matando o outro. Um filho matando o outro. Então, Deus de fato não queria que eles conhecessem esse mal. Deus não queria, Deus conhecia o mal, mas Deus não queria que o homem conhecesse o mal. Mas Deus não privou o homem da liberdade. Então Satanás, ele misturou meias verdades a ponto de confundir Eva. Então a serpente exerce o poder influenciador, afirmando meias verdades. Disse, certamente morrereis. A serpente diz, é certo que não morrerás. Está aqui no verso 4 do Gênesis 3. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. De certa forma, ela mentiu, é uma mentira, mas é uma meia verdade, né? Porque a Eva não morreu fisicamente na hora, mas ela morreu espiritualmente na hora. Espiritualmente ela morreu em pecado e delito. Agora ela precisava de um salvador. Agora ela não estava salva. Agora ela precisava ser vivificada espiritualmente, mas ela não morreu fisicamente na hora. Tanto é que ela foi e levou para o Adão comer. Ali começou um processo e ela não tinha discernimento para entender tudo o que estava acontecendo ali. Então, quando nós trocamos a palavra de Deus por uma influência, alguma coisa morre. Isso é assim até hoje. Quando nós trocamos a palavra de Deus, a rocha, a verdade, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, por algo que alguém ou algo soprou nos nossos ouvidos que vai ser melhor do que a vontade de Deus. A Bíblia nos mostra a vontade de Deus para todas as áreas da nossa vida. O mundo sopra nos nossos ouvidos um monte de ideias. Olha, isso vai ser melhor. É melhor do que a vontade de Deus para você. Isso aqui vai ser melhor para você. Quando nós cedemos, irmãos, alguma coisa morre. Alguma coisa morre. Aquela felicidade toda, aquela paz interior, vai começar culpa, vai começar vergonha, vai começar os sentimentos que vão atribular o ser humano por dentro, vai devastar, vai judiar. E Deus continua o mesmo Deus amoroso, com a porta das suas igrejas abertas pelo mundo e falando para as pessoas, onde estás? Onde você está agora? Venha para ser curado. Venha para ser curado. O convite de Deus, ele continua. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, Deus continua até hoje falando. A esposa, a serpente influencia. A esposa, então, ela não tinha um nome. Ela não tinha nome ainda, ela não se chamava Eva. Mas ela tinha um reconhecimento de Adão. Veja aqui, capítulo 2, verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, olha como o homem reconheceu Eva. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ou seja, ela sou eu, ela é parte de mim, sou eu ali. Essa mulher, ela é minha, ela é parte de mim. Eu amo essa mulher como a mim mesmo. Eu cuido dela como eu cuido de mim mesmo. Ela sou eu.
nós somos um, nós estamos unidos, nós somos uma pessoa, nós somos uma carne. Ele não deu um nome para ela, vai chamar Eva. Ele deu um reconhecimento para ela, um amparo. Ela falou, nós somos um. E é isso que Deus propõe no casamento. E o casamento, ele representa, ele só existe essa união de homem e mulher, porque ele representa a união da igreja com Cristo. Nós nos unimos com Cristo a ponto de nos tornarmos um. Então, ela não tinha um nome, ela tinha um reconhecimento. Agora, depois do pecado, ela tem um nome e uma função: gerar vidas humanas. Está aqui, ó, Gênesis 3:20. E deu o nome de Eva, a sua mulher. Veja que isso foi bem depois da queda. E deu o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres viventes. Agora, ele já não olha mais ela com toda aquela pureza. Ele já não olha mais ela. Isso precisa ser restituído. Ele tem que voltar a olhar para sua mulher como ele mesmo. Ele tem que fazer isso. Ele precisa fazer isso. Ela é ele. Eles são um. E agora, depois da queda, antes da queda, ela sou eu, ela é osso do meu osso, ela é carne da minha carne, é a minha costela que está aí, uma parte de mim que está ali, ó, é uma parte mais bonita do que eu, mas é eu. Agora, ele olha e ele fala assim, não, ela vai se chamar Eva, porque ela é a mãe, ela vai gerar filhos, ela vai gerar a humanidade, ela passa a ser um instrumento, algo. Perdeu algo aqui, irmãos. Não foi uma simples mordida num fruto que parecia bom. Foi algo muito complicado que ela cedeu quando ela trocou a vontade de Deus pela influência do maligno. Foi muito ruim o que aconteceu para a vida dela. Eva, eu creio que foi uma das mulheres que mais sofreram no mundo, eu acho. Porque ela experimentou aquela paz profunda, né? Ela experimentou aquela paz profunda que tinha. E depois, quanta tribulação ela sofreu, né? Aí depois que Caim matou Abel e Deus dá 7, ela faz uma oração assim, de agradecimento, contrita. E ela fala, dou graças a Deus que me restituiu o Abel. Né? Reconhecendo a malignidade de Caim. Olha só, como essa mulher sofreu, né? Bom, enfim, esse assunto para outro sermão. Então agora ela tem uma função. Ela deixou de ser ele mesmo para ser Eva, a mulher que vai gerar filhos, a mãe da humanidade. Em idiomas latinos, como o nosso idioma latino, a etimologia da palavra fêmea vem da palavra fome. Fêmea significa fome. Por que isso? Porque é a fêmea que alimenta a prole. O homem, ele sai para caçar e para trazer o alimento. O alimento que ele traz alimenta a mulher. E o corpo alimentado da mulher alimenta os filhos do homem. Então, o seu corpo, o corpo da mulher, ele vai gerar vida na prole do homem, nos descendentes do homem. Então, a palavra fêmea, eu não sei em outros idiomas, né? Mas idiomas derivados do latim, a etimologia da palavra fêmea é fome. E é justamente por isso. Então o homem alimenta a sua mulher, porque do corpo da mulher ela vai alimentar os filhos do homem, a descendência do homem vai sendo mantida. A influência da serpente, o que aconteceu com a esposa, o marido faz a vontade da esposa. Antes do marido comer, ele ainda via essa mulher como ele. Osso do osso dele, carne da carne dele, a costelinha dele, a parte mais linda que ele tinha. Mas era ele. Mas agora ele faz a vontade da esposa. Ao desobedecer e comer o fruto, ele sente em sua consciência o peso da iniquidade. Ambos fugiram e se esconderam. Vejam aqui capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, está no plural, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se, no plural, da presença do Senhor Deus,
o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Ou seja, eles estavam buscando o impossível, o indefensável, né? Se esconder de olhos que ninguém pode esconder nada. Mas o homem e a mulher continuam tentando se esconder de Deus. Até hoje, a luz veio ao mundo, mas os homens não aceitaram a luz porque as suas obras eram más. Então, o marido que fez a vontade da esposa sentiu na sua consciência o peso da iniquidade, ambos fugiram e se esconderam. Mas o marido responde apenas por si, no singular, quando Deus pergunta: onde estás? Aqui nós vemos o abandono total. O homem, após o pecado, ele abandonou a sua mulher. E aqui no verso 10, ele responde: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Tive medo e me escondi. Ele já não fala mais nós. Não somos mais nós. Agora sou eu. Então, eu tive medo e me escondi. Nem me referi à minha mulher. Estou preocupado com o meu estado. Estou preocupado com a minha situação. Estou preocupado comigo. O pecado, ele devastou muitas coisas, irmãos. A mulher deixou de cuidar do seu marido respeitosamente. O marido deixou de amar a esposa como a ele mesmo. Tudo isso precisa ser reconstruído, refeito. Então o marido faz a vontade da esposa, ao desobedecer come o fruto, mas sente em sua consciência o peso da iniquidade. Ambos fugiram e se esconderam, mas o marido responde apenas por si no singular. Agora seu estado de consciência é perturbador e incapaz de se reverter por ele próprio. Então ele toma uma providência inadequada, ineficiente, ao tentar esconder a sua vergonha. Veja aqui no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, cintas, algo como tangas. Isso aqui não era uma roupa. Isso aqui era uma providência ineficaz. Simples, foi o máximo que ele conseguiu fazer. No seu primeiro estado de contato com vergonha e medo. Nem sequer uma roupa adequada ele conseguia fazer para si mesmo. E eles fizeram então cintas e cobriram somente a parte genital, porque tinha vergonha. Algo totalmente inadequado, porque ao pecarem a terra entrou em maldição. Logo viria o frio, logo viriam os espinhos das vegetações que iriam ferir eles. Logo o sol ia estar queimando a pele deles, porque a terra entrou em maldição. Só aquelas tangas, aquelas cintas, não seria suficiente para o homem, mas foi o máximo que ele conseguiu fazer. Não era uma roupa. Deus trata o homem de forma eficaz. E como Deus faz? Produz roupa eficaz, que elimina a vergonha e reveste o homem, porque agora o homem está no mundo amaldiçoado pelo pecado. Veja o verso 17. E Adão disse: visto que atendeste a voz de sua mulher e comeste da árvore que te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás o teu sustento durante os dias da tua vida. Então, irmãos, do suor do teu rosto comerás. Deus não quer que você tenha dinheiro fácil. Deus não quer que você ganhe na loteria. Deus não quer que você fique desviando o dinheiro dos outros. Deus quer que você construa a sua vida com o suor do teu rosto, com o seu trabalho. E você então prospere o que Deus der para você prosperar. Mas com o fruto do seu trabalho, com o suor do teu rosto. Foi assim que Deus determinou. Mas o mundo entrou em maldição, haveria frio, espinhos. E Deus então derrama o sangue inocente pela primeira vez por causa do pecado do homem, que é o sangue de um animal. E Deus então, ele pega a pele daquele animal e faz roupa para eles, para esconder a vergonha e proteger eles. Lá em Hebreus 22 fala: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a providência é o cuidado para que essa situação do homem
Deus toma uma providência para que a situação do homem não se perpetue. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Essa árvore da vida, essa árvore da vida, ela representa a eternidade, a vida eterna. Ela vai aparecer depois lá no livro do Apocalipse. Então Deus, na sua providência amorosa, ele proíbe o homem de comer da árvore do fruto da vida, senão ele ia perpetuar o seu estado de pecado e seria condenado eternamente. Então veja que o homem, ele perde aí o seu livre-arbítrio. Haviam duas árvores no jardim. A primeira árvore era do conhecimento do bem e do mal. O homem era dotado do livre-arbítrio. Havia uma proibição para ele não comer daquela árvore. Havia uma proibição, havia uma lei, um item de lei. Havia uma proibição. Agora, era uma proibição contornável. Por que contornável? Porque o homem tinha liberdade para ir lá e desobedecer. Ele tinha o livre-arbítrio. Tanto que ele foi lá e pegou da árvore e comeu. Quando ele caiu, ele perdeu o livre-arbítrio. A segunda árvore também havia uma proibição para ele não comer da árvore da vida. Só que essa é uma proibição incontornável. O homem perdeu totalmente o acesso a ela. Não havia mais a opção comer ou não comer. Na primeira, ele estava proibido de comer, mas ele era tão livre que ele tinha a opção comer ou não comer. Ele poderia obedecer ou não obedecer a Deus. Na segunda, já não tinha mais a opção comer ou não comer. Só tinha a opção não comer, aqui você não mexe. Deus expulsou o homem de lá e colocou um querubim com uma espada flamejante. Isso tem uma forma, uma linguagem para você entender espiritualmente, que o homem não pode mais ser livre totalmente a fazer exatamente tudo que ele quer. Então o homem, ele não tem livre-arbítrio para escolher a sua própria salvação, nem para escolher a sua santificação. O homem tornou-se escravo do pecado e necessita de Deus para o libertar desse estado. E é por isso que ele precisa de Cristo, e ele precisa ser vivificado do seu estado morto, e ele precisa ser regenerado pelo Espírito Santo, para que ele possa ter uma vida de santificação e salvar-se eternamente. Então, a providência do homem, a providência de Deus, Deus providencia o Salvador. Veja Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Veja que o seu descendente está no singular. Esse descendente da mulher é Cristo, tá? Colocarei seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus providencia o Salvador da humanidade. Aqui é a primeira vez que o Evangelho é pregado para a humanidade. Gênesis 3,15, o próprio Deus pregou, tá? E Deus então providencia um esconderijo para o homem. Estamos terminando já, viu, irmãos? Salmo 91, verso 1. Deus providencia um esconderijo para o homem. Veja que é toda a ação de Deus, senão o homem estaria perdido totalmente na sua neurose. Olha só, e no seu pecado. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Para quem são destinadas as bênçãos do Salmo 91? Para todas as pessoas do mundo? Não. Para toda a igreja? Não. Para quem? O texto que responde. O texto diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você pode estar na igreja todo santo dia, mas se você não habita no esconderijo do Altíssimo, não é sobre você que está falando esse salmo. Esse salmo está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem que habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que olha para si mesmo e fala, Senhor, eu sou tão fraco, eu sou tão incapaz, eu posso pecar a qualquer momento, eu não confio em mim mesmo. Eu não confio em mim mesmo.
Se eu deixar minha salvação nas minhas mãos, se eu deixar minha vida espiritual nas minhas mãos, eu vou me perder. Então eu preciso do Senhor. E Ele se esconde em Deus. E Deus o esconde de fato dos problemas e das setas que voam ao meio-dia e de tudo que está descrito aqui no o laço do passarinheiro. Deus de fato o esconde, né? Mas o homem toma essa postura aqui. Eu não consigo, por mim mesmo eu não consigo, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu sou dependente do Senhor. E aí então Deus o abriga. E Deus então providencia a paz através de Cristo para esse homem. Está lá em João capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se esconda no esconderijo do Altíssimo. Deixa as circunstâncias aí como onda ficar batendo no seu barco, deixa bater. Você está dentro de uma torre forte. O esconderijo do Altíssimo é uma torre forte. Pode vir o tsunami que for, você está dentro da torre forte. E dentro de você uma paz abundante, porque Cristo fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo que depende das circunstâncias. O mundo depende que pare a tempestade. Para você pode estar caindo raio para todos os lados. 10.000 cairão à direita, 1.000 à esquerda, você não será atingido. Porque você está no esconderijo do Altíssimo. E finalmente, a sua proteção, convido a Santa e Amada Igreja, em 1 João capítulo 5, note como após a queda, e nós já nascemos após a queda dos nossos pais, né? Adão e Eva, note como nós necessitamos de Cristo. Como precisamos do cuidado de Deus, né? 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Peca eventualmente, mas não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. O maligno não lhe toca. Ou seja, o próprio Cristo nos guarda e o maligno não nos toca. Então o mundo está realmente em maldição. O mundo entrou em maldição. Mas Deus providenciou, como Deus providenciou roupas para eles ali, e Deus despertou a consciência deles, perguntando: onde está? O que está acontecendo com você? Como Deus tomou esses atos de amor, Deus nos dá o esconderijo do Altíssimo, a paz que excede todo entendimento e um muro de fogo ao nosso redor, que o maligno não nos toca. Não importa o que possa acontecer, não importa a fúria dele. Nós não afrontamos também. Nós respeitamos toda a criação de Deus. Mas não importa a fúria do maligno, nós estamos seguros. E isso nos basta. Aquele que te vê em secreto, te basta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto, coloca a boca no pó, ora a Deus, fala: Senhor, sou miserável pecador, mas eu te amo, sou grato ao Senhor por todos os benefícios e graças que o Senhor me dá. Muito obrigado. E seja o que for que eu preciso resolver, que eu não vejo como fazer, o Senhor é todo poderoso. E Deus cria um fato novo para beneficiar todos aqueles que confiam nele. Assim, amados irmãos, como Deus começou a sua providência perguntando ao homem: onde está? Procure com sua sinceridade responder a Deus essa pergunta. E caso perceba que está no estado de culpa, vergonha, medo ou qualquer outro sentimento perturbador, aceite a providência de Deus. Aceite o esconderijo de Deus. Aceite a paz que excede todo entendimento e um muro ao redor de você, onde o maligno não vai te tocar. Aceite a providência de Deus, porque Cristo é a resposta de Deus para os conflitos internos do homem. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja, como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o Salmo 40.
quero convidar a Santa e Amada Igreja do Senhor para professarmos a nossa fé cristã através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção estará encerrado. Mas aí eu tenho um aviso para os irmãos. Oremos. Santo e glorioso Deus, nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos este culto dessa semana. Muito obrigado, Deus, pelo imenso privilégio de podermos começar a semana cultuando o Senhor, em comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Pedimos, Deus, que o Senhor toque aqueles que estão fragilizados, que estão temerosos, aqueles que precisam, Deus, da sua ajuda. Nós clamamos a Ti. Se for da Tua graça, que o Senhor cure os enfermos que estão no nosso meio. Lembramos da irmã Fátima. Também, se for da Tua vontade, Deus, estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus de providência. E embora o homem caia, embora o homem erre, o Senhor é um Deus misericordioso, que sustenta o Teu povo, que guarda e que providencia tudo aquilo que nós precisamos. Pedimos, Deus, um avivamento, Deus, um maior fervor para a nossa igreja, se for da Tua vontade, um crescimento numérico também. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe aquelas pessoas que estiveram ontem aqui na palestra, Senhor, que o Senhor traga, Deus, um renovo na vida de cada um, entendendo, Deus, como o Senhor providenciou todo o livramento que a humanidade precisava naquela época e libertou, Deus, a Tua igreja, usando homens fracos como qualquer um de nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça, porque em tudo isto é manifesto o Teu amor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não permitiu que o homem pecador continuasse com livre-arbítrio. Muito obrigado, Deus, porque esse estado pecaminoso não se perpetuará na vida do Seu povo. E nós te agradecemos muito por isso. Muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos vivifica, o Senhor é o Deus que nos regenera e o Senhor é o Deus que nos salva. Despeça-nos em segurança, Deus, livra-nos de todo mal, permita que tenhamos um domingo de paz e tranquilidade com os nossos familiares e, segundo a Tua graça, Deus, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Pedimos que o Senhor abençoe este novo grupo que nós estaremos cuidando, Deus, esses jovens que estão precisando de cuidados e que o Senhor nos dê sabedoria para tudo isso. Abençoe nossa nação, as autoridades, abençoe as eleições hoje, onde tiver o segundo turno, Deus, que a Tua vontade prevaleça e que os homens possam fazer leis, as autoridades possam fazer leis que beneficiem o Seu povo. Mas se o Teu propósito for julgamento, seja glorificado no mesmo jeito o Teu nome. Abençoe todo o Seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós.
agora e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado, irmãos? Os irmãos podem sentar-se um minutinho.